Então agora no quinto vídeo respondendo, a gente vai falar sobre a interpretação particular da Bíblia e se a igreja é a Babilônia descrita no Apocalipse. Então vamos analisar a carta. Aí aqui na outra parte da carta diz assim: é preferível ficar com a Bíblia que diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Os idólatras e os fanáticos afirmam mentirosamente que o objetivo das imagens colocadas nos seus templos católicos não é culto de adoração, mas sim para servir como lembrança, em memorial aos santos que estão na glória. Mas é preferível, mais uma vez, ficar com as escrituras sagradas. Na verdade, eu digo assim, é preferível ficar com aquilo que vocês entendem da Bíblia. Isso sim, porque a própria Bíblia mostra que a simples leitura das Escrituras não é garantia de infalibilidade, né, das interpretações. Na segunda carta de Pedro, 3,15, Pedro fala que as cartas de Paulo eram de difícil entendimento, né, que os homens, né, sem instrução, vacilantes, eles deformavam para a sua própria perdição. Né, e Pedro ressalta lá que, aliás, é o que fazem também com as demais Escrituras. Ou seja, a própria Bíblia está atestando contrária à livre interpretação das Escrituras. Né? Porque senão a própria Bíblia estaria dizendo que é 100% confiável ler as Escrituras, que não ia ter perigo de errar. Se você ler as Escrituras, você não erra. E é o contrário que a Bíblia está dizendo. Eu gostaria também que a gente acompanhasse, né, o que o próprio Lutero falou depois que ele viu a bola de neve que ele desencadeou lá no século XV. Né? Isso aqui é um escrito histórico de Lutero, né, onde ele fala: este não escuta sobre o batismo, aquele nega o sacramento, aquele outro coloca o mundo entre este e o último dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus, alguns dizem que isto e alguns dizem aquilo. Há tantas seitas e credos quanto número de cabeça. Nada é tão rude quanto aquele que tem sonhos e fantasia e pensa por si mesmo que foi inspirado pelo Espírito Santo, devendo ser um profeta. Então, quem é histórico vai saber aqui, ó, por isso aqui, que isso aqui é um documento histórico, isso aqui não é uma invenção, né? Os fatos sobre Lutero, página 208, né? Não entendo isso aqui, mas isso aqui é um documento histórico que Lutero deixou, ele já falando em vida, né? A bola de neve que ele criou. E outra parte, Lutero também cita, né? Ele diz assim: nobre homens da cidade, os camponeses de todas as classes, dizem entender o evangelho melhor que eu ou que São Paulo. Dizem que são sábios agora e se creem mais doutores do que todos os ministros. Olha, você vê o próprio Lutero reconhecendo o erro, né, o que estava acontecendo naquela época. Aí ele também volta a dizer em outro trecho de um documento histórico, né, o próprio Lutero diz: reconhecemos como devemos que muito que deles, quando ele fala deles, está referindo aos católicos, né, dizem é verdade. Que o papado, olha para você ver, que o papado possui a palavra de Deus e o ofício dos apóstolos, e que recebemos as sagradas escrituras e o batismo, o sacramento e o púlpito deles. O que saberíamos nós acerca disso se não fosse por eles? Sermão sobre o Evangelho de São João, capítulo 14, 16, pregado em 1537 por Lutero. Lutero está reconhecendo que tudo que ele tinha, tudo que o movimento protestante que ele iniciou naquela época, tudo vinha da Igreja Católica. Não tinha nada ali que não fosse da Igreja Católica, né? Então ele estava reconhecendo isso. Aí em outra parte, o próprio Lutero também diz, né? Se o mundo durar mais tempo, será necessário receber de novo os decretos dos concílios, né, dos concílios católicos, a fim de conservar a unidade da fé contra as diversas interpretações das Escrituras que por aí correm. Carta de Lutero a Zwinglio. Olha para você ver como que isso aqui é documento histórico, gente. É o próprio Lutero falando que do jeito que ele viu as coisas começarem a acontecer naquela época, ele mesmo falou que os concílios que aconteciam na Igreja Católica sempre era para corrigir erros doutrinários. Então Lutero viu que os erros doutrinários começou como se fosse uma avalanche. Então ele escreve, né, se o mundo durar mais tempo, seria necessário receber de novo os decretos do concílio dos católicos para corrigir aquilo que estava sendo feito, né? Então vamos seguir mais um trecho da carta, assim, que diz em Isaías 44:10 que as imagens de escultura nada servem para nada, e são nenhum préstimo. Melhor ficar com a Bíblia Sagrada e sua verdade que nos conduz para o céu, do que com as doutrinas pagãs mentirosas do catolicismo romano. Melhor recorrer ao sangue de Jesus que nos purificar
de todo pecado, que nos purifica de todo pecado, do que recorrer aos ídolos mudos do romanismo. Melhor está entre aqueles verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, do que com as heresias propagadas pelo clero. Melhor é estar ao lado da verdade, pois nunca estarei só, se estiver acompanhado da verdade, costumava dizer Martinho Lutero. Olha que interessante, né? Como assim, né? Ficar com a verdade, como dizia Lutero. Ou seja, os luteranos hoje são os mais próximos da Igreja Católica, né, em termos de comunhão. Então, se você quer tomar como exemplo os pensamentos de Lutero, então também honra Maria como ele honrava, né? Eu tenho aqui duas passagens pequenas, vocês podem procurar depois na internet, onde Lutero, né, onde ele faz um comentário sobre Mateus 1,25, que diz assim: dessas palavras não se pode concluir que após o parto Maria tenha tido consórcio conjugal. Não se deve crer nem dizer isso. Isso é palavra de Lutero. O autor da carta está contradizendo Lutero. E ele acabou de dizer, né, que está pegando como exemplo um pensamento de Lutero. No sermão de Natal de 1540, Lutero diz assim: virgem antes, nu e depois do parto, que está grávida e dá à luz. Esse artigo de fé é milagre divino. Olha para você ver o que era a fé de Lutero. E olha o que é a fé hoje dos protestantes. Nada a ver com aquilo que Lutero iniciou, né? Então a gente vê que está tudo... Vamos para outro trecho da carta. Melhor é beber a água da vida oferecida graciosamente por Cristo, em João 4,10, do que me embriagar com o cálice das abominações, oferecido pela grande prostituta, a Babilônia dos dias atuais, que é a Igreja Católica Romana. Comprove isso lendo Isaías 21,9 e em Apocalipse 17,5. Melhor é crer no Deus que criou os homens do que nos deuses que os homens criaram, né? Então, vamos estudar aqui então as duas passagens pedidas na carta, né? Para a gente ver as distorções, como que elas são gritantes. Aqui diz aqui, Isaías 21,9. Atenção, aí vem cavaleiros em filas de 2. Depois o vigia disse, ela caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Então, primeiro, eu quero ressaltar que esse verso é de uma tradução protestante, NHTL. Veja que o próprio verso já está apontando para o passado, né, e não para uma suposta profecia, como distorce intencionalmente para atacar a Igreja Católica. Pois o texto deixa claro que a imagem aqui referida é dos deuses babilônicos, né? Então, mas mesmo assim, né, vamos lá. Vamos então seguir com a inteligente interpretação dessa parte aí das Escrituras, né, que diz que a profecia é sobre a Igreja Católica. Então, se a Babilônia de Isaías, que caiu, for a Igreja Católica, então quer dizer que os santos católicos é que são os ídolos, certo? Né? Os falsos deuses, não é verdade? Então vamos seguir dentro desse mesmo raciocínio. A Igreja Católica é a grande Babilônia e os santos são os ídolos. Então vamos em frente. Não esqueça dessa junção, não. A Igreja Católica é a grande Babilônia, os santos são os seus ídolos, são os deuses pagãos, né? Vamos seguir com essa interpretação. Quando Isaías 57,13, no mesmo contexto, ele fala que o vento levará esses deuses para longe, né? Um sopro os fará desaparecer. Então, ele está falando que os santos, né, que segundo vocês são os ídolos católicos, que serão esses deuses aniquilados, né, junto com as imagens, certo? Não é isso? Então é isso mesmo a interpretação correta, né, de Isaías. A Babilônia é a Igreja Católica e os ídolos são os santos. Então, em Isaías 57,3 está dizendo: quando pedires socorro e não te salvarão os teus ídolos, todos serão levados pelo vento e um sopro os carregará. Ou seja, então os ídolos católicos, né, que são santos, vão ser destruídos, né? Será levado pelo vento. Em Apocalipse 17,5 diz assim, eu li também, né? Diz assim: na fronte da mulher estava escrito o nome enigmático Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações, né? Então vamos seguir em frente, lembrando mais uma vez que a grande Babilônia é a Igreja Católica e os santos, os falsos deuses, né? E é engraçado, né? Eu li também, quando a gente leu o Apocalipse 17,
Eu só tenho uma pergunta a fazer. Por que não citam também o verso seguinte? O capítulo 17 do Apocalipse, no verso 5. Pede para ler. Mas por que não lê o verso 6, que é um verso depois, né? Está ali junto. Que diz assim: E reparei que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Não são esses santos, não são as testemunhas de Jesus que estão na Igreja Católica? Né? Como eu falei antes, aqui são santos, ó, eles foram martirizados de toda maneira e eles estão eternizados na fé católica. Né? Então João está dizendo que a verdadeira prostituta, ela está embriagada com o sangue dos mártires, não é isso mesmo? Mas como diz vocês falando, se a Igreja Católica é a Babilônia, esses santos seriam os falsos deuses, seriam os ídolos que a Bíblia condena, né? E aí, quer dizer então que foi a Igreja Católica que derramou o sangue dos mártires? Né? A Igreja Católica está embriagada com o sangue dos mártires, né? Aliás, os mártires, né, os testemunhos de Jesus, eles são membros então da própria prostituta do Apocalipse? Faz sentido uma interpretação dessa? Porque os santos mártires, né, que derramaram o seu sangue para testemunhar Jesus, eles viveram exatamente segundo a fé católica. Basta estudar a patrística para a gente ver qual era a fé desses mártires, né? As testemunhas de Jesus, né? A Igreja Católica é a única que tem a plena comunhão com os santos, com esses santos testemunhas de Jesus. Então, como dizer que a Igreja Católica se embriagou com o sangue dos mártires? Né? Pelo contrário, a Igreja Católica é a única que chora e sofre com as dores desses santos que morreram para testemunhar Jesus Cristo. Né? Se fosse pelos evangélicos, os santos já tinham ficado no esquecimento, né? Muitos deles nós nem saberíamos que existiu. Não, a Igreja Católica que guarda eles com todo carinho, né? Então, segundo a interpretação dos protestantes, os santos são os deuses pagãos e a Igreja Católica é a prostituta, né? E o que mais me entristece, gente, é que é uma interpretação tão fraca dessa maneira, ainda consegue balançar a fé de muitos católicos, né? Que acabam até saindo da igreja, né? Caindo nessas loucuras teológicas, coisas totalmente sem sentido, né? E já que estamos falando, né, buscando profecia de qual é a verdadeira igreja de Cristo, eu convidaria vocês também a ler o capítulo 11 do mesmo profeta, que é Isaías, onde fala que no reino do Messias, ou seja, a verdadeira igreja, nela haveria paz. Vamos ler o Isaías também, o mesmo Isaías, só que no capítulo 11, lá ele diz assim: Um broto vai surgir do tronco de Jessé, das velhas raízes um ramo brotará, e sobre ele pousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e compreensão, o Espírito de prudência e valentia, e o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Então esse broto que vai surgir do tronco de Jessé, certamente é uma profecia já messiânica, né, de Jesus, né? E depois diz que, né, que depois que isso acontecer, né, aqui mostra, num sentido figurado, como que seria essa igreja, né, que a paz haveria nessa igreja. Olha para você ver, que diz assim: O lobo então será hóspede do cordeiro, o leopardo vai se deitar ao lado do cabrito, e o bezerro e o leãozinho pastam juntos, uma criança pequena toca os dois, a ursa e a vaca estarão pastando, suas crias deitadas ao lado, o leão, assim como o boi, comerá capim, o bebê vai brincar no buraco da cobra venenosa, e a criancinha enfia a mão no esconderijo da serpente. Ninguém fará mal, ninguém pensará em prejudicar, na minha santa montanha, pois a terra estará repleta do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Então é óbvio que o profeta Isaías está usando aqui uma metáfora, né? Onde ele usa os animais, né? Passariam a conviver numa plena harmonia entre si, mas isso é claro, né? Uma alusão ao reino de Deus que seria inaugurado com a vinda do Messias, né? Então, diante disso, eu faço uma pergunta: onde existe mais desunião no mundo cristão que não seja no mundo evangélico? Né? Cadê o espírito de conhecimento? Cadê o espírito de sabedoria e compreensão? Ou seja, o mesmo profeta que, segundo vocês, profetizou que a Igreja Católica é falsa e profetizou ele também profetizou essas características no capítulo 11 sobre a verdadeira igreja, né? Então, cadê a igreja verdadeira? Que está no capítulo 11, né? Aquela que vive uma plena harmonia, ou ainda assim, você não ler o capítulo 11. A fé católica é uma só há mais de 2000 anos. Né? Estamos em plena comunhão com todos os santos cristãos que passaram por essa terra. Se existe uma unidade, convívio pacífico no campo espiritual, isso é vivido dentro da Igreja Católica. Então, se Isaías, no capítulo 21, detonou a Igreja Católica, então onde está a Igreja de paz, de harmonia, que ele descreveu no capítulo 11?
né? Quanto à prostituição do Evangelho, eu faço a questão de frisar aqui que o próprio protestantismo está provando que a prostituição do Evangelho está, na verdade, dentro do protestantismo. Basta analisar a questão dos desigrejados hoje, né? É um movimento que mais cresce no meio evangélico hoje. Isso é a maior prova de que nem mesmo os protestantes estão aguentando mais aceitar tanta prostituição, tanta heresia, né, teológica nas igrejas evangélicas. E por isso estão saindo, né? Estão preferindo ficar em casa sozinho do que ir para as igrejas. E mesmo assim, eu gostaria também de dizer aos desigrejados, né, que infelizmente se separar de denominações não vai adiantar nada. É só uma questão de tempo para que, com o tempo, esse movimento também, né, dos desigrejados vai começar a apresentar suas heresias. Sabe por quê? Porque quando os primeiros reformadores dividiram a igreja, também era tudo, né, tudo certinho, não tinha esses absurdos que a gente vê hoje. Mas com o tempo, nas divergências de entendimento, foi dando origem a mais e mais igrejas. Cada um funda uma, né, com novidade em relação às outras, até dar no que estão vendo hoje, né? A pessoa não agradou de uma igreja, vai lá e faz a sua. Então eu sinto em dizer até para o desigrejado, né? É só uma questão de tempo para que comece também a surgir divergência entre essa nova modalidade de cristianismo que vocês estão levantando agora, né? Que são os desigrejados. Né? Porque onde houver interpretação individual do ser humano, nunca que as pessoas vão pensar igual. Sempre vai ter uma pessoa pensando igual, diferente, e aquele que não concordou vai se dividir do grupo tal, e vai aparecendo, cada hora vai aparecendo aquelas mentes mais, né, mais brilhantes, vamos dizer assim, com novas novidades, novas revelação. Então é só uma questão de tempo para os desigrejados também, futuramente, começar a apresentar várias heresias, várias coisas tristes. Não adianta, gente, não adianta tentar buscar a interpretação particular da Bíblia, né? Isso aí nunca funcionou. E quanto à interpretação do Apocalipse, ser a prostituta do Apocalipse, ser a Igreja Católica, vejam que o próprio Lutero escreveu sobre o Apocalipse. Né? O próprio Lutero, isso aqui é documento histórico. Segundo o meu parecer, o livro do Apocalipse não possui nenhum sinal de caráter apostólico ou profético. Cada um pode formar seu próprio juízo acerca deste livro. Eu, pessoalmente, sinto antipatia por ele. E isso, para mim, não é razão suficiente para rejeitá-lo. Então, gente, isso aqui é uma prova histórica que até o século XV, o livro do Apocalipse nunca foi interpretado como arma de ataque da fé católica. A Babilônia do Apocalipse nunca foi interpretado como sendo a Igreja Católica. Tanto que se Lutero tivesse poder, ele teria tirado ele do cano das Escrituras, igual ele mesmo falou. E vocês acham que se Lutero, né, no tempo de Lutero, tivesse essas heresias de interpretação do Apocalipse, distorcendo para atacar a Igreja Católica, Lutero teria rejeição por esse livro? Né? Será que Lutero não iria aceitar esse livro e já, né, usar esse livro contra a Igreja Católica, né? Pois esse livro ajudaria ele, mas não, ele quis rejeitar o livro do Apocalipse, né? Então vamos mais um trecho da carta. Melhor ainda é acatar o conselho dos apóstolos que nos faz a seguinte advertência: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Está em 1 João 5, 21. Então, essa passagem eu respondo dessa forma. Quem que escreveu essa passagem? Não foi o próprio João? Mas peraí, mas segundo a lógica protestante, a Igreja Católica ela é a prostituta do Apocalipse, lembrando de novo, e as imagens sacras dos católicos, inclusive o próprio João, não é a imagem dos falsos deuses. Ou seja, se eu tenho a imagem de João na minha igreja, eu estou colocando ali a imagem de um falso deus. Então, João é um falso deus, ele é um ídolo. Então, você esquece de que, ao chamar a Igreja Católica de Grande Babilônia, automaticamente estão chamando os santos, inclusive o apóstolo João, de falso deus, de ídolo. Então, nesse caso, João estaria condenando a ele próprio, né? Aí vem a resposta dos evangélicos: ah, não, os santos já tiveram seu momento, mas agora só podemos falar em nome do Senhor Jesus, porque não há outro nome ao qual devamos ser salvos. Né? Foi somente Jesus que morreu na cruz para nos salvar, por isso só lembramos o nome de Jesus, né? Então, você me perdoa a franqueza, mas veja que por vocês mesmos, o quanto isso é fanatismo. Primeiro que os nomes que a Igreja Católica guarda em seu memorial não estão ali porque foram inventados pela Igreja, mas sim porque o próprio Deus quis se valer deles. Né? Será que Deus teve necessidade deles? Né? Ou eles estão na história porque eles fazem parte da mensagem evangélica? Então, se eles estão ali, porque eles fazem parte da mensagem evangélica.
né? Deus usou eles, Deus precisou, Deus quis que fosse através deles, né? Então, aqui eu lembro outra passagem também, onde o próprio Jesus, né, fala assim: em verdade eu vos digo, onde for proclamado este evangelho no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Então, ou seja, essa passagem é daquela mulher que lavou os pés de Jesus, que ungiu ele com perfume. Então Jesus, ao ver a atitude daquela mulher, e os discípulos de Jesus, né, vai contra aquela mulher, que ela não devia ter desperdiçado aquele bálsamo caríssimo, né, devia ter vendido, dado para os pobres. Mas Jesus levanta em favor daquela mulher, e ainda diz, né, que onde for proclamado o evangelho no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Então veja bem, o próprio Jesus concorda com isso. Quando uma pecadora ali ungiu, né, com bálsamo, enxugou com os cabelos, né, Jesus disse isso. Então o próprio Jesus pede que sempre seja lembrado a memória daquela mulher pelo que ela fez, né? Então, se aquela mulher devia ser lembrada, imagina Maria, mãe de Jesus, e os santos, né? Mais uma vez, como católico, eu devolvo aqui a pergunta, né? Onde está na Bíblia que não podemos falar de nenhum outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus, né? Lembrando, é claro, que não estamos falando dos santos como salvadores, né? Não estamos falando outro nome como salvadores, né? Então, mas estamos falando como membro de corpo de Cristo. Então, onde está dizendo que temos que esquecer, ou seja, jamais pronunciar o nome dos santos? Onde está escrito isso na Bíblia, que nós não podemos falar o nome dos santos, né? É óbvio que vão dizer, os mortos já cumpriram a parte deles, e o único nome que precisamos lembrar é o de Jesus, né? Mas isso aí é meio que um fanatismo, um radicalismo, né? Isso aí nem o próprio Jesus quis que fosse assim. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre sair ou não sair da igreja, né? Seguir a igreja primitiva ou a igreja depois de 1500 anos. Vamos ao próximo vídeo.